Olá, meus queridos alunos do 9º ano do Colégio Objetivo de Andeara. Aqui é a professora Carol. Hoje, na nossa aula de literatura, nós iniciaremos uma unidade nova, que é a unidade 2, e vamos falar sobre o conto, certo? Falamos bastante de dissertação, argumentação, não vamos parar de falar, mas em paralelo a este gênero, nós iremos aprender o conto. Bom, eu vou passar para vocês em PDF as páginas que vocês deverão realizar em casa de atividades, só que para começar, nós vamos conhecer um pouquinho sobre histórias de família. Então, vou fazer a leitura juntamente aí com vocês, gostaria que vocês acompanhassem com a apostila de todos os textos na página 48. Tudo bem? Depois vocês vão ter em PDF o arquivo que vem as instruções das páginas que vocês terão que fazer, e aí na semana seguinte nós faremos a correção. Tudo bem? Então, aqui na unidade 2, Histórias de Família, em verdade, sempre será conto aquilo que seu autor batizou com o nome de conto, certo? Um conto é uma verdadeira máquina literária de criar interesse. Essa é a definição de Júlio Cortázar. Se não tivermos uma ideia viva do que é o conto, teremos perdido tempo, porque um conto, em última análise, se move nesse plano do homem, onde a vida e a expressão escrita dessa vida travam uma batalha fraternal, se me for permitido o termo, e o resultado dessa batalha é o próprio conto, uma síntese viva ao mesmo tempo que uma vida sintetizada. Algo assim como um tremor de água dentro de um cristal, uma fugacidade numa permanência. Só com imagem se pode transmitir essa alquimia secreta que explica a profunda ressonância que um grande conto tem em nós, e que explica também por que há tão poucos contos verdadeiramente grandes. Bom, então aqui nós temos, essa é também a definição de Júlio Cortázar, que foi um grande contista. Nós abrimos aí o capítulo 2 com definições bem metafóricas, bem conotativas acerca desse gênero tão utilizado e tão bonito como é o conto. Bom, aqui no que eu vou mandar para vocês em PDF, eu coloquei algumas características gerais do conto, que eu acho importante que vocês copiem ou que vocês imprimam, tá bom? Para que vocês possam posteriormente ter esse material para estudo. Então aqui nós temos, como características do conto, que ele é, antes de mais nada, curto. Então, gente, eu não sei diferenciar um conto de um romance. Há muita diferença. O conto, ele é curto. O romance, ele vai ter várias tramas paralelas, vai ter um espaço de tempo muito mais amplo. Então, aqui, um conto deve estar contido entre algumas palavras, no caso de microcontos, até um máximo de 5 a 6 mil palavras. É óbvio que você não vai ficar contando, mas você já sabe que você tem que manusear bem aí o tamanho dele. Enquanto que num romance podem haver várias linhas de desenvolvimento, como, por exemplo, histórias secundárias, acontecimento em volta da trama do protagonista. No caso do conto, a trama é única. Você não encontra várias histórias paralelas para serem resolvidas, como numa novela, que você tem várias histórias. Num conto não acontece isso, dadas as características da concisão do conto. Ele é mais contido, certo? Mais enxuto. O conto não tem muito espaço para idas e vindas no tempo, como nós podemos observar às vezes o recurso do flashback, em romances. No conto isso é muito raro, para não dizer impossível, a gente fala assim, raro, porque vai que aparece, Mas o que permanece é a narrativa, quase sempre em uma única linha de encaminhamento temporal, certo? Então você não tem várias nuances, de situações ali no conto, é focado apenas em um enredo, numa trama, tá? Então agora, nós voltando para a apostila, eu gostaria que vocês dessem uma atenção especial à página que vem Fique Ligado, Pesquise, Muitas pessoas podem não dar importância, mas essas dicas, elas são riquíssimas, elas são importantes,
para o aprofundamento, né, do aprendizado, do conhecimento de vocês. Aqui vem dicas de filmes, né? Olha, como dica de filme, A Cartomante, para vocês entenderem bem isso que eu estou falando sobre conto, A Cartomante é sensacional. Então, assim, acessem aí o filme no YouTube, assistam A Cartomante. É muito importante que vocês entendam, né? Aí vocês têm outras dicas, né? Vocês têm aí 12 anos de escravidão, Ana Karenina, vocês têm o Hobbit, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, né? Peixe Grande, tem um monte aí. Mas acho bem curioso o caso de Benjamin Button, muito interessante. Mas acho legal vocês assistirem A Cartomante, certo? De livros também há várias dicas aqui. De músicas, né? Ouça canções que contam histórias de Marias, certo? Aqui tem várias dicas legais. Tem sites de machado.mec.gov, Sclear, Homo Literatus, Conto Brasileiro. Então, às vezes a pessoa passa por essa página, nem sequer dá atenção no material riquíssimo que tem aqui para vocês aprofundarem seus conhecimentos, tá? Ao retornar, quero ver quem assistiu A Cartomante, ou então leia A Cartomante, certo? É um conto muito importante. Não deixem de conhecê-lo, tudo bem? Aí depois, vindo aqui para a página seguinte, a página 50, de olho no gênero. Então aqui, é provável que você já tenha tido contato com diferentes tipos de conto. O conto maravilhoso, o conto de enigma ou policial. No caso, gente, de enigma, nós temos aí a prova viva, que foi a carta roubada, né? A carta roubada que ficou aí até na apostila de redação, vários exercícios para vocês treinarem a questão de lógica, de raciocínio. Conto maravilhoso são contos fantásticos, que nós até vimos ano passado. Ou simplesmente conto, sem ter uma característica única. O conto, como o próprio nome sugere, esse gênero está intimamente ligado à necessidade do ser humano de contar histórias, de imaginar e fantasiar, de se transportar para outros tempos e lugares. Que tal conhecer um pouco mais esse gênero? Escolha um livro ou uma antologia de contos de autor brasileiro ou estrangeiro, selecione um conto e leia-o. No dia combinado com o professor, leve o livro para a sala de aula e troque com os colegas impressões e experiências de leitura. Já façam isso, porque isso será cobrado, certo? Já façam essa seleção de um conto que vocês tenham pesquisado e tenham lido, porque aí vocês terão que dar a devolutiva para mim, para que eu possa fazer as anotações de quem realmente seguiu essas instruções. Comente o que você achou do conto. E aí nós vamos aqui. Edgar Allan Poe foi um grande contista de histórias de mistério, como vocês estão vendo aqui na capa, tá? Conto aproximando as pessoas. Pessoas reunidas ao redor de uma fogueira ou de uma mesa na sala de jantar ou numa biblioteca, pronto, eis a condição necessária e suficiente para alguém começar a contar uma história de conto, no caso, né? Fatos reais se misturam à fantasia e à imaginação do contador e dos ouvintes, dando origem a novas histórias que se renovam a cada vez que são contadas. O conto origina-se assim, vem, portanto, da necessidade humana de contar histórias. É até importante que vocês grifem, né? Que o conto, ele origina-se dessa forma. Como que surge o conto? Da necessidade humana de contar histórias, né? De fantasiar, de reinventar o mundo com palavras. Nascido na tradição oral, então, o conto, ele tem a sua raiz na oralidade, né? Ele atravessa os séculos e chega ao século XXI. Está hoje nos livros, na TV, no cinema, no teatro e na internet. Mais vivo do que nunca. O conto existe para ser contado, para ser ouvido, para ser lido, visto e navegado. Assim,
vocês estão sendo preparados para adentrar ao gênero com a leitura dessa unidade iniciando, né, com essas características. Então, lá na página 51, o conto no tempo. É difícil dizer com precisão quando nasceu o conto. Com certeza, a arte de contar histórias é anterior ao próprio surgimento da escrita. Então, as pessoas já contavam histórias antes mesmo de escrever. E como que ficava isso relatado? Ficava somente na memória. Antes de se escrever, não tinha como relatar em livros, né? Para alguns, os contos egípcios, reunidos em Contos dos Mágicos de 4.000 a.C., são a mais antiga expressão do gênero de que se tem notícia. Mas, seguramente, são as 1001 Noites que surgiram entre o século XII e XIV, que popularizaram em todo o mundo a arte de contar histórias curtas. Os conhecidos contos Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, Ali Babá e os 40 Ladrões, por exemplo, fazem parte desse livro. No século XIV, os contos ganharam um registro escrito. Ao longo dos tempos, muitos escritores cultivaram o conto, contribuindo para que ele se firmasse como gênero. Entre eles estão Boccaccio, Cervantes, La Fontaine, Edgar Allan Poe, Chekhov, Machado de Assis e, mais recentemente, Júlio Cortázar, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles e Dalton Trevisan. Então, aqui nós temos a capa de Sagarana, de Guimarães Rosa, e Mistérios de Curitiba, de Dalton Trevisan, ok? Certo? Então, temos depois aqui oficina de conto em conto. E aí, vocês têm aqui o capítulo 1. Então, vocês terão como atividade, no Gênero em Foco, vocês vão ler o conto Um Cinturão, que está aqui em 3 páginas, o conto. Depois, vocês vão ler notas sobre o autor. Aí vocês farão as atividades da página 55, 56, 57, 58 e 59. Por que eu não passei tudo? Porque são muitas páginas. Então, eu vou deixar para passar a 60 e a 61 na próxima semana. Só que aí vocês terão que ler o texto novamente para que não fique, né, nenhuma lacuna. Vocês terão que ler novamente o texto para fazer, né? Eu queria passar tudo, depois eu vi que era muita coisa. Então, eu vou meio que dividir em 2 etapas, tudo bem? Então, a nossa aula de literatura de hoje termina por aqui. Só uma breve explicação sobre o gênero conto. Eu espero que vocês consigam realizar as questões. Caso tenham dúvidas, é só me mandar, né, no grupo ou no privado. Vamos nos falando na medida do possível. Eu respondo na mesma hora. Caso eu não responda, é só aguardar um pouquinho que logo eu entre em contato, se for necessário. Então, fiquem com Deus, tudo de bom, um beijo no coração e até semana que vem.